A paz do Senhor, meu querido irmão, amigo, você que está nos acompanhando aí no YouTube, seja bem-vindo a mais uma edição do EBD em Síntese Podcast. Temos o prazer de recebê-lo aqui para comentar mais uma aula da lição de jovens, né, desse segundo trimestre de 2024. Nós somos participantes desse projeto, né, que chama-se EBD em Síntese Podcast, e é promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Tem por pastor o pastor Martim Alves da Silva, a quem nós transmitimos a nossa saudação. Nós também queremos saudar aqui o nosso diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo, que tem contribuído para que esse trabalho aconteça, né? E estamos aqui já no finalzinho desse segundo trimestre de 2024, caminhando aqui para a lição de número 12, né? Uma lição muito proveitosa que tem como tema geral o padrão bíblico para a vida cristã. Temos visto ao longo das últimas semanas, né, como caminhar segundo os ensinos das Sagradas Escrituras e ver a realidade, né, do Evangelho em nossa vida. Tivemos lições maravilhosas, né, como será também a de hoje, né? E não estou só, estou acompanhado aqui de dois outros professores maravilhosos, professora Hanani e professor Jansen. Quero aqui passar a palavra para eles para uma saudação inicial. Professor Jansen, seja bem-vindo. A paz do Senhor, Jussier, a paz do Senhor, amados que estão nos acompanhando, né? Estamos em mais uma lição. Essa lição parece que passou rápido, mas é porque o conteúdo é muito bom. Então, quanto mais a gente está aqui aprendendo, né, e absorvendo esse conteúdo maravilhoso para a nossa vida, com certeza a gente vai evoluir e ajudar os próximos, como nós vamos fazer nas aulas com os jovens que nós vamos estar dando aula, né? Amém. Professora Hanani. A paz do Senhor, professor Jussier, professor Jansen, a paz do Senhor aqui que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, para a gente estudar a palavra de Deus e aprender um pouco mais. Este trimestre que tem sido bem enriquecedor, né, falando sobre a vida cristã e essa lição de hoje que nos envolve com a sociedade, né, então nos faz conhecer o nosso papel na sociedade como cristãos. Então, de muita importância e relevância para nós nesse dia. Então, vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos lá, vamos ser objetivos, né, e ganhar aqui tempo com o comentário da nossa lição. Você que é professor, está preparando a sua aula. Você também que é aluno, está aí aprofundando seu conhecimento para estar no próximo domingo aí mais afiado, né? Fazendo perguntas aí bem desafiadoras para a classe e para o seu professor. Estamos aqui na lição de número 12. Ela tem como título A Realidade Bíblica do Evangelho na Cultura. É uma lição interessantíssima, queridos, que vai, primeiro, mostrar a importância da cultura. Nós estamos abordando diversos temas da vida cristã, né, desde o início. Falamos sobre fé, Bíblia, salvação, pecado, santificação, cuidado com o corpo, mordomia, casamento, trabalho, finanças, né? E agora estamos falando da cultura. Cultura porque estamos inseridos em uma cultura, estamos inseridos em um mundo, né, em uma sociedade, e nós, né, como disse Jesus, na oração sacerdotal, Senhor, não quero que você os tire do mundo, né, mas que os proteja do mal. E nós estamos aqui, queridos, inseridos nessa sociedade, nesse mundo vil, pecaminoso, e é por isso que estamos aqui também, né, melhorando o nosso conhecimento a respeito de Deus, das coisas de Deus, para ter uma vida, né, que revele, que expresse um padrão bíblico, um padrão que agrada ao Senhor. E essa lição ela tem esse objetivo de nos fazer refletir a respeito da cultura em que nós estamos inseridos, né? Também entender a cultura da antiguidade, do Antigo e Novo Testamento, também saber outros aspectos a respeito da ciência, da arte, né, que envolve o conhecimento cultural. E, por fim, né, aí eu vou aqui expressar um ponto de opinião minha, professor Jans, professora Hanani, talvez o tópico mais importante da nossa lição, que é o terceiro, né, que vai falar a respeito da transformação da cultura pelo Evangelho. Essa aqui eu acho que é o aspecto prático mais valioso dessa lição, é nos fazer lembrar que para toda ação tem uma reação, para toda causa tem um efeito, não é? E na ciência é assim, e na vida cristã também, né? O Evangelho, ele traz uma transformação. Nós mudamos, né? Somos feitos nova criatura para uma nova vida em Cristo e permanecemos aqui como embaixadores do reino de Deus até o dia do Senhor nos buscar, nos levar, arrebatar a sua igreja. E é por isso que é importante nós sabermos a respeito da realidade da cultura, né, e a transformação que o Evangelho causa
nessa cultura em que nós estamos inseridos, né? Já começa aqui lançando uma pergunta desafio, né, para todos vocês. Será que a transformação que Deus fez em nossa vida está transformando a nossa cultura? Está moldando né, as pessoas que nos circundam, os ambientes que nós frequentamos? Fica aí pensando um pouquinho a respeito disso, enquanto a gente vai desenvolvendo aqui os nossos tópicos, os nossos comentários a respeito dessa lição. Eu queria ouvir aqui, rapidamente, um comentário, uma opinião a respeito da introdução da nossa lição, né, do tema geral, para a gente conseguir aí entrar num tópico. Queria começar aqui pelo professor Jansen. Nos fala aí, Jansen, um pouquinho a respeito do que você achou sobre o tema geral. Amém, glórias a Deus. Vamos falar sobre cultura, né? Interessante isso, que como você mesmo falou, a gente já falou de várias outras coisas nessa lição, aspectos mais espirituais, aspectos mais presentes no nosso dia a dia, mais físicos, e agora a gente vai falar de cultura, que é interessante, que ela é um aspecto físico, mas também ela é intelectual e pode interferir bastante no espiritual. Então a gente vai falar de um ponto que às vezes não é tão dito dentro das igrejas, mas é interessante que vocês, professores, conscientizem os jovens que eles estão vivendo em um mundo que a cultura desse século está permeando várias áreas, inclusive na educação, inclusive no entretenimento, né? Tudo que a gente vê hoje está baseado na pegada cultural, vamos chamar assim, que o mundo está querendo imprimir, inclusive a moda. E nós estamos aqui com alguns objetivos que essa lição nos dá para mostrar a importância da cultura. A cultura, sim, é importante. Saber que o evangelho não é contra a ciência, não é contra a cultura. Muito pelo contrário, ela colabora muito para que a ciência, para que a cultura, para que os conhecimentos que são desenvolvidos entre a população mundial, elas também sejam efetivas, eficazes para diversas áreas da vida. E, principalmente, ressaltar o poder transformador do evangelho. Imagina se não tivesse acontecido transformações na cultura do mundo ao decorrer dos séculos. Imagina se a cultura cristã não tivesse entrado no Ocidente, não tivesse adentrando em outras áreas do mundo. Será que a gente teria êxito também na pregação do Evangelho? Porque muitas vezes a gente pregaria um Evangelho para alguém que não nem entenderia, porque a cultura seria diferente. Então, Deus trabalha muito forte na ideia de que nós somos pontos de transformação na cultura. Claro que a gente não vai tirar alguns aspectos que são regionais. Vou dar um exemplo. Nós estamos morando aqui no Nordeste do Brasil, porém eu sou carioca. Então, se eu for pegar só do Rio de Janeiro para o Nordeste, tem muitos aspectos culturais diferentes. Imagina mudando de país para país. Mas interessante que, independente do país, independente da região, o nosso Deus é o mesmo e ele sabe trabalhar de acordo com a cultura local, sem perder os princípios que ele sempre quis que nós ouvíssemos e tenhamos no nosso coração. Eu acho que essa lição vai falar um pouquinho por aí, Vicente. Tá certo, Jansen. Muito obrigado. Excelente ponto de vista. Hanani, o que você achou dessa lição? Essa lição, para mim, é uma lição bem importante, porque ela nos faz refletir um pouco o nosso papel na sociedade, né? Principalmente como cristãos. A Bíblia fala que nós não somos deste mundo, né? Nós somos do reino de Deus, fazemos parte do reino de Deus. Então, mas nós convivemos neste mundo. E essa lição nos traz um alerta para o cuidado que nós temos que ter em relação à cultura do local onde nós vivemos, mas que nós devemos transformar a cultura desse local, trazendo o reflexo da nossa cultura cristã, da palavra de Deus, que transforma as vidas, né, como a gente vai ver no terceiro ponto, transforma a vida daquele que crê no Evangelho, né? E trazendo para dentro da cultura, dentro da sociedade, a gente vai ver que a palavra de Deus, ela transforma a sociedade de uma forma boa, de uma forma benéfica, né? E que a cultura trazida pelas sociedades, muitas vezes, elas não trazem coisas boas. Inclusive, elas vão, muitas vezes, contra a própria palavra de Deus. Então, essa revista, essa lição, ela traz um alerta para a gente prestar atenção as nossas atitudes, né? O que a gente está seguindo da cultura que nós vivemos em sociedade e se realmente nós estamos vivendo a cultura pregada pela palavra de Deus, trazida pelo reino de Deus, né? Para as nossas vidas e para aqueles que nos rodeiam. Amém. Esse primeiro tópico ele vai falar sobre a importância da cultura, né? Como Jansen e Hanani já bem colocaram.
É um tópico bem conceitual, a gente vê aqui a tentativa do comentarista em explicar qual é o conceito de cultura e também trazer um pouco para a gente o que foi a cultura no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E por ser um tópico conceitual, né, o professor ele tem essa liberdade de trazer aqui alguns aspectos até visuais, né, trazer algumas imagens, enfim, algum material de vídeo para que os alunos possam entender a cultura, mas situar o aluno eu acho que é importante nessa questão cultural em saber que hoje nós vivemos um ambiente, como Jansen disse, globalizado, né? Hoje a gente está nós possuímos uma cultura regional, mas aqui estamos aprendendo inglês, estamos aprendendo outras línguas, porque amanhã eu posso estar em um outro país, porque eu posso fazer um intercâmbio e de repente estar estudando na Europa, ou posso pegar um avião e ir para o outro lado do mundo em menos de 24 horas, né? Então a cultura hoje ela é muito fluida, ela é muito mesclada, e isso nos traz um alerta, né, para que nós possamos ter, como o Jansen bem comentou, uma base, um padrão cultural cristão que não muda, né? Deus não muda, ele não mudou nem mudará, a palavra dele é eterna, é para sempre, não é? E a gente percebe, onde vai, em qualquer lugar do mundo, a gente percebe quando alguém serve ao Senhor, quando alguém é um servo de Deus, uma serva de Deus e passa por nós, porque esses traços culturais do reino estão presentes na forma de falar, na forma de agir, na forma de pensar, não é verdade? E a gente tem que ter essa base, tem que ter essa solidez, né? Uma coisa que eu prestei atenção aqui, queridos professores, é que saber também, conhecer da cultura histórica do Antigo Testamento e do Novo Testamento ajudam, né, ao estudioso da Bíblia a compreender a motivação, a compreender o contexto, né, das experiências, das passagens bíblicas, né? Não é só saber como eu vivo hoje, mas é saber como viviam antigamente, né, os apóstolos, os hebreus, o que acontecia no Antigo Testamento, para que a gente também possa ter uma correta compreensão das Escrituras. Entender a cultura é importante para nós, sobretudo para o estudo da palavra de Deus. Mas é como disse no início, esse tópico é um tópico bem conceitual. Os professores eles têm aqui vários elementos para tratar na classe, né? A fim de que os alunos possam ter esse conceito em mente, ter essas premissas, né? Eu acho que algumas premissas importantes também, que a gente pode esperar que o professor tenha, né? É de lembrar os alunos que nós estamos em uma fase da vida, Jansen, Hanani, que essa questão de influência está no auge, né? Não se fala de outra coisa. Os influencers estão aí, as mídias sociais influenciam a muitas pessoas, né? De uma só vez, e isso é muito importante porque a cultura ela se cria a partir de uma influência, né? Da mesma forma como o evangelho também, ele tem uma influência sobre as nossas vidas, sobre a nossa cultura, né? E ele transforma. Então, essa questão de influenciar e ser influenciado é algo que é real e está completamente adstrito aqui ao nosso tema, não é verdade? Então, isso me chamou a atenção a respeito desse primeiro tópico. Também queria ouvir vocês um pouquinho a respeito do tópico 1. Jansen? Amém. Cultura é um ponto que a gente já falou bastante coisa aqui, mas eu queria trazer então só um ponto a mais, um adendo, né? Em relação à etimologia da palavra, né? A gente vai ver até no próximo tópico que fala sobre cultivo, e a palavra cultura, ela tem ligação vindo do latim, quanto também do grego, com algo relacionado a cultivar. E os povos, eles eram conhecidos nessa época, vamos chamar assim, onde a área da cultura, do cultivo, era mais forte pelo o que eles produziam, o que eles plantavam na terra. E aí, claro, eles se vestiam, eles se portavam, eles se comportavam e, principalmente, eles tinham um linguajar muito decorrente do que eles produziam e de como eles se portavam, né? Então, era interessante que a cultura de antigamente, embora tenha falado de um trabalho, de alguma coisa que eles plantavam, tudo isso influenciava em todas as maneiras que eles se conduziam, tanto de falar, de ouvir e de pensar e de se vestir. E nos dias de hoje, a gente também vê isso. Muitas vezes a gente vê por tribos na sociedade, né? Tem as pessoas que gostam talvez de um estilo de música, se vestem de um jeito, tem gente que se veste de outro jeito, dentro da igreja mesmo. Tem algumas igrejas que já se portam e se vestem de um jeito, outras congregações já têm uma outra vestimenta. Então, isso é a cultura. Só que é como a gente já falou e que
José falou também, a questão das influências. Se a gente tem Cristo como nossa principal referência, ele vai ser a nossa principal influência. E aí a gente não vai mudar a nossa forma de pensar, de agir e de se comportar de acordo com o que a gente vê em outras pessoas, porque ele continua sendo referência. Glória a Deus. Nesse primeiro ponto, o que me chamou a atenção, corroborando aí com o que vocês já falaram, é a questão de uma cultura trazida pelo próprio povo israelita, né? De ensinar, de passar a palavra de Deus para os seus filhos. Eu acho que isso é um ponto importante a se tratar dentro desse tema cultura, né? Porque se vai se estudar sobre a cultura bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e como você estava falando, a importância de se conhecer como eles se portavam, quais os costumes que eles tinham, porque o povo cristão, ao povo cristão, foi dado costumes e tarefas dadas por Deus, através da sua lei, né? Da lei de Moisés. Então, são atitudes e práticas que devem ser praticadas por nós, é uma redundância, mas são atos que devem ser praticados por nós ainda hoje, né? Justamente porque o evangelho ele não muda, ele é o mesmo desde a época de Jesus até hoje. Então, esse ato praticado pelos pais de passar a palavra de Deus para os seus filhos, de cuidar da fé, né, da construção da fé dos filhos, é um ato importante. E para os nossos jovens que pretendem ter uma família, que estão crescendo, né, procurando constituir família, é um ponto importante de eles terem esse conhecimento de que eles têm que crescer espiritualmente e que quando eles gerarem filhos, eles têm que passar essa cultura à frente e não a cultura da sociedade, mas a cultura cristã, a cultura trazida pela palavra de Deus. Inclusive, lá em Romanos 12, 2, traz dizendo, né, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, que é justamente trazendo para o mundo a cultura cristã, né, que traz transformação para a vida das pessoas. Interessante, Hannah, esse seu comentário, né, a respeito da preservação da cultura. Isso é tão importante porque a gente percebe o seguinte, que de acordo com a força da tradição, né, uma cultura ou ela dura muito tempo ou ela é facilmente engolida por outra, né? Então, a cultura que Deus nos deu desde o Antigo Testamento, muito embora no Novo Testamento a gente viva pelo princípio, né? Mas toda ela, como Renan disse também, traz aspectos bons, ela nos faz retornar para o que é bom. Afinal, o que vem de Deus, só vem coisa boa de Deus, né? Seus atributos são bons, né? O fruto do seu espírito é agradável, né? A vontade dele é agradável, é perfeita. Então, tudo que vem da cultura de Deus, revelada através da palavra para o homem, é algo bom, né? Até a forma de reinado, no princípio, era bom, porque o rei era Deus, era teocêntrico, e Deus era bom, né? E quando a humanidade pede ali um rei humano, aí Deus cede, mas a gente vê o resultado, né? Como muda. E apontamos para o reino de Jesus, o milênio e o reinado, e o seu reinado posterior, que será vamos dizer assim, vamos retornar à origem, né? Ao formato inicial. Da mesma forma, em relação à família, o comentarista também coloca isso, né? Que já naquele terceiro tópico, vou trazer um pouquinho aqui, antecipar um pouquinho do terceiro tópico, mas, por exemplo, o modelo de família criado por Deus no Gênesis, né? E quando a gente busca uma cultura cristã verdadeira, né, bíblica, a gente retorna para o projeto inicial e isso traz transformação, isso só traz coisa boa, né? Então é muito importante a importância de nós preservarmos essa cultura cristã, essa cultura bíblica em nossas vidas. Podemos passar para o segundo tópico? Podemos? Temos aí um tópico que fala a respeito da ciência, também das artes, não é? Conhecimento científico e conhecimento artístico, que são conhecimentos que englobam a cultura como um todo, né? A cultura ela é formada de linguagem, de costumes, de comportamentos, de produção, né? De plantio, de alimentação. Então, a cultura ela tem um conceito muito amplo. E dentro desse conceito a gente encontra o conhecimento científico, encontra
a arte, não é? E isso, segundo a palavra de Deus, já existia há muito tempo, não foi apenas no iluminismo, não foi apenas com o método científico que passou a surgir, não é? Também a arte não passou a surgir na Idade Contemporânea, mas desde o princípio já existia, Deus já dotava o homem de conhecimento, de potencial para pensar, né? E para, vamos dizer assim, entender e produzir com a ciência exata, mas há quem diga, Jansen Hanani, que a ciência contrapõe a Bíblia e a Bíblia contrapõe a ciência. Há quem diga que a cultura cristã bíblica não aceita a arte, né? E isso, a nossa lição nos mostra, é uma mentira, né? Vamos comentar um pouquinho aqui a respeito desse segundo tópico, e ouvir Jansen primeiro, falando a respeito do evangelho e a ciência. Ciência e evangelho. É engraçado, né? Esse debate aí, esse embate acontece de geração em geração. Até hoje, às vezes, dentro das faculdades tem alguma coisa sobre isso, alguns debates entre ciência e o evangelho. Mas é como você falou, para quem entende quem é o evangelho e entende o que é a ciência, vê que existe muito mais harmonia do que desavença, porque Deus, ele não é explicado, mas muitas coisas que Deus fez conseguem se explicar. Milagres nem todos conseguem se explicar, mas boa parte das coisas que Deus criou, a ciência ela valida, porque ela vai lá depois de séculos, depois de tempo, alguém estuda algum milagre, alguma coisa que aconteceu e vai lá, não é que aconteceu isso? Não é que aquilo ali que Deus falou realmente é? E aí a gente vê que a ciência e Deus, aquele que projetou todas as coisas, eles estão mais harmônicos do que em combate. E aí a gente vê que a cultura, ela também, os aspectos culturais, ele passa por essa ciência. E aí a gente vê que desde o Antigo Testamento, a gente vê diversos atos que são caracterizados como ordenamentos de Deus, que foram dados por Deus, eles são considerados obras de arte, obras da civilização. A gente fala sobre o Templo de Salomão, que é engraçado, uma obra grandiosa, com todos os detalhes com ouro, com pedras preciosas, com detalhes imensos na área da arquitetura. Foi construído em 7 anos, sem a metade da tecnologia, ou quase nada da tecnologia que temos hoje. E às vezes a gente, numa cidade, acontece algum catástrofe, como a gente vê que no mundo vem acontecendo, às vezes uma ponte cai, um buraco na avenida, e demora dias e dias para aquilo ser construído. Então você vê que a ciência, ela existia desde aquela época, talvez seja com tecnologias diferentes. Porém, a arte, a cultura daquele século fazia com que o trabalho era diferente, mas interessante que o tempo de Salomão, como outras coisas que Deus ordenou ao povo, foi construído exatamente da forma que ele mandou. E são obras que foram veneradas não em adoração, mas às vezes a cultura moderna, quando encontra um material daquele, fala: nossa, como é que foi criado aquilo, né? Da onde veio aquilo? E aí você vê que também foram da cabeça, da imaginação de homens que seguiram as ordens de Deus. Então a cultura e a ciência vai passar pela arte, vai passar por várias áreas, pela medicina, por várias áreas de comportamento e até pela linguagem. Porque quanto a gente aprende a falar e molda a nossa comunicação, quando a gente olha para o outro, a gente conhece o outro, e isso também é uma ciência. Então, a cultura e a ciência estão interligadas. E muito mais do que isso, elas são referenciadas pelo Evangelho. Eu me lembro, Jansen, de uma palestra que eu assisti de um obreiro da nossa igreja, que é cientista, e ele dizia o seguinte, que isso tem mais de 10 anos, viu? Ele dizia que, na realidade, a ciência ela já está revelada na palavra de Deus muito tempo antes do próprio homem descobrir, né? E aí, na ocasião lá, ele mostrou muitas coisas a respeito da astrologia, né? Uhum. Os astros, como funciona o universo, como nasce a estrela, sobre os dinossauros, sobre o dilúvio. E ele diz assim, olha, isso já estava escrito 2000 anos antes e o homem só veio descobrir agora, nos últimos séculos. E quando descobriu é que o conhecimento chegou na mente dele, ele diz, estava lá desde o princípio. Então, a impressão que eu tenho é que a revelação de Deus já trouxe, né, na sua palavra ali, muitas coisas ocultas que hoje a nossa compreensão não alcança. Quem sabe um dia, com a tecnologia, com o conhecimento, a gente vai alcançar, né? Mas que Deus é maravilhoso, ele já revelou, né,
em sua própria criação, né? Toda a glória e é muito bonito, é muito belo o que Deus fez, né? Como o Jansen disse, a Bíblia só valida tudo que Deus fez e tudo que o homem vem descobrindo aí ao longo da história. Hanani, comenta um pouquinho também conosco a respeito desse tópico. O que eu achei interessante desse tópico, o que me chamou a atenção, além de realmente a ciência ela validar a palavra de Deus, né? É o cuidado, porque Deus, a própria palavra de Deus diz que Deus escolheu dar a sabedoria a homens, né? A gente vê na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus deu a sabedoria e a inteligência para eles, né? Lá em Daniel tem dizendo, no capítulo 1 fala sobre isso. Então, é Deus quem dá a sabedoria, né? E o conhecimento para o homem, para que ele consiga desvendar esses mistérios, né? Digamos assim, porque a ciência é um mistério, né? Muito complicado e que muitas pessoas não conseguem ter o entendimento suficiente para compreender a ciência, né? E a palavra de Deus, a gente sabe que para a gente conseguir ter o entendimento da palavra de Deus, a gente precisa primeiramente ter fé. Ter fé na sua palavra, né? E pedir a Deus o discernimento para conseguir entender a palavra de Deus, né? Então, o que me chamou a atenção nessa parte é de a gente tentar passar para os nossos jovens de que eles devem buscar de Deus a sabedoria e o conhecimento para conseguir conhecer de Deus esses mistérios, né? Que a palavra de Deus, como você já disse, traz coisas que Deus já se revelou através da sua palavra, mas que nós não conseguimos compreender, porque nós temos que ter esse conhecimento dado por Deus para poder entender a sua palavra e entender esses mistérios, né? E as pessoas que não conseguem compreender essa ciência de Deus, né? Essa ciência feita por Deus, elas infelizmente deturpam a questão da ciência e da arte. Por isso que a palavra de Deus também diz, lá em Colossenses, dizendo que nós temos que ter cuidado para que ninguém nos escravize com as vãs e enganosas filosofias. Porque como eles não conhecem a verdadeira ciência, que é a mostrada pela palavra de Deus, revelada pela palavra de Deus, né? Eles distorcem essa ideia de arte e de ciência, né? Fazendo com que a palavra de Deus ela se deturpe. Então, tem que ter cuidado com esses filósofos, essas filosofias que trazem essa deturpação da palavra de Deus e buscar de Deus, né, o conhecimento para que a gente possa realmente entender a verdadeira ciência por trás da palavra de Deus. Verdade, verdade. E sobre a arte, né, a gente percebe que a arte teve presente ao longo de toda a história da humanidade, né? Eu imagino a obra de arte que era o Jardim no Éden, né? Plantado por Deus para estar ali com a primeira família criada por Deus e as maravilhas que Deus criou. Então, a arte sempre esteve presente, mas como Hanan diz, né? O ser humano que tem a sua natureza corrompida pelo pecado, né? Carnal, e deturpa a criação de Deus para coisas que não agradam a Deus, né? Assim como a gente vê aqui na própria citação bíblica de Êxodo 24-6, onde Deus orientou que não fizessem imagens e esculturas para serem adoradas, né? Gravuras, esculturas, etc., para que simbolizasse ele, né? Mas naquele tempo já se fazia coisas muito bonitas. Então, a ciência e a arte, elas estão sim ligadas à nossa cultura, elas podem sim conviver com a cultura bíblica cristã, né? Na realidade, tudo provém de Deus. Antes de alguém achar que a cultura é do homem, ela já foi criada antes por Deus, e a gente tem que ter essa cautela, ao mesmo tempo essa compreensão para saber que nós estamos inseridos em uma cultura e precisamos compreendê-la para saber como lidar, como entrar, como sair, como falar, sem perder a essência do Evangelho, essa essência transformadora que a gente vai falar agora no terceiro tópico, que fala de uma cultura transformada pelo Evangelho. Quando eu começo a ler esse tópico aqui, queridos, já vem na minha mente Sermão do Monte, Mateus 5, Jesus dizendo: vós sois sal da terra, luz do mundo. Não é? Nós somos agentes transformadores que realmente impacta. Também vem na minha mente o contraste
que a gente vive, né? Um mundo que jaz no maligno, com um evangelho que promove santidade. Um mundo que oferece sujeira e pecado, um evangelho que oferece pureza, vestes limpas, né? Um mundo que oferece podridão e o sal que vem do Senhor para conservar, para temperar. O salário do pecado, que é a morte, e o que Deus oferece por seu evangelho, que é a salvação e a vida eterna. Então, a gente tem essa dualidade enorme, né? E não dá para achar que isso se mistura ao ponto de parecer uma com a outra. Não dá. Desculpem vocês, mas a gente tem que ser realista, né? E entender que o que é santo, o que é profano é profano. E quando a gente se posiciona em aceitar o evangelho de Cristo, a gente se posiciona no mesmo sentido em aceitar a sua transformação. E não existe um homem que esteja tão bonzinho assim no mundo, que não conhece a Deus, mas está tão bem, tão bonzinho, que não vai ter diferença após aceitar Jesus. Nós éramos seres desprezíveis, condenados, não é? Merecíamos a morte eterna, mas o Senhor nos salvou para uma vida eterna, para um reino de santidade, e a gente saiu, né, do charco de lodo e fomos transportados para o reino de luz que o Senhor nos preparou. Então, não dá para conceber evangelho sem transformação. Só o fruto do... Só aquela explicação lá de Gálatas que o apóstolo Paulo faz entre a obra da carne e o fruto do Espírito, a gente já vê o abismo que existe entre alguém que está no mundo e alguém que está em Cristo, né? Então, é o tópico 3 para nos fazer refletir a respeito dessa transformação. Será que ela está realmente acontecendo nas nossas vidas? Será que ela está, né? Nós estamos influenciando a nossa sociedade, a nossa família, né? O nosso meio, ou não? Ou essa transformação está fraquinha? Precisamos entender isso. Eu sei que o contexto não é esse, mas o Jesus disse muitas vezes no seu evangelho: pelos frutos os conhecereis. Ele falava dos falsos mestres, dos falsos profetas enganadores, mas a realidade também ela é recíproca para aqueles que seguem o Evangelho de Cristo, que são pessoas piedosas, que vivem realmente o Evangelho. Pelos frutos os conhecereis. E qual é esse fruto? É o fruto do Espírito, né? Por isso, a transformação para o bem. E aí, esse terceiro tópico é maravilhoso, né, na minha opinião, como já disse, o ponto central da nossa lição, e eu queria ouvir vocês também. O que é que vocês podem nos trazer aí a respeito desse tópico? Na mesma ordem, Jansen. Transformação é engraçado, né? A gente falar sobre isso, né? Porque, primeiramente, a gente tem que lembrar que a transformação é mudar a forma. E como a gente muda a forma de alguma coisa que a gente está acostumado a ver todos os dias? Se não, primeiro a gente mudar a nossa mente. Então, o evangelho faz essa transformação interna na gente, e aí, por sermos transformados, por sermos moldados, aí a gente não se conforma, ou seja, a gente não fica na mesma forma que a gente está antes. A gente vai lá e transforma a nossa forma de falar, de pensar, de agir, e a cultura, que é aquele conjunto de regras e ações que estão ao nosso redor, ela vai ser moldada, porque nós fazemos parte desse meio. E aí, professor, é interessante que se você, na sala de aula, tiver alguma oportunidade de fazer alguma mudança de local com os jovens, tipo, só trocar eles de cadeira, fazer alguma coisa diferente assim, para eles tentarem ou representar ou mostrar alguma transformação para que eles vejam que antes deles ir lá e transformar alguma coisa, provavelmente eles passaram por um processo de pensar naquilo. E a transformação faz com que você pense primeiro e execute depois. Então, o evangelho, ele é consciente, ele é lógico, mas também ele é espiritual. Então, ele muda dentro e faz com que você transforme fora. E essa transformação do evangelho na cultura, ela vai ser benéfica e vai ser muito ativa na sua família, no seu trabalho, nas obras que você faz e na sociedade como um todo. Porque se ela não mudar a família, é muito difícil você conseguir mudar mais alguma outra coisa. Porque o primeiro ministério dado para o homem e para a mulher que seguem a Cristo é a família. Então você tem mais poder de poder ensinar, guiar e moldar primeiro a sua família. Aí vamos dizer que uma família tradicional hoje, que é um casal e 2 filhos, no máximo
três, agora que a sociedade não está mais tendo tantos filhos como antigamente, né? Mas já seriam agora três, quatro pessoas com um pensamento transformado e com obras que são adequadas ao seu pensamento. E eles vão conseguir interferir na sociedade que eles convivem. E aí a sociedade passa a ser moldada pela essa transformação que aconteceu antes por causa do evangelho dentro da nossa vida e agora vai ser refletida nos nossos atos e ações. Eu acho que esse ponto 3 fala que é uma cultura, a cultura que nós vivemos, ela vai ser transformada quanto mais a gente poder viver e pregar esse evangelho que é transformador. Amém. Eu fico imaginando assim um meio, né, corrompido, com maus costumes, com infidelidades, com violências, né, em um evangelho que inclui pessoas que valorizam a bondade, a benignidade, a fidelidade, a pacificação, o amor, o perdão. Então, assim, não tem como não acreditar no poder transformador do evangelho, né? Porque o fruto do Espírito é esse, é amor, é paz, é longanimidade, benignidade, fé, mansidão, né, domínio próprio, e tudo isso é tão bom para a sociedade, é tão necessário no mundo hoje que nós vivemos, né? A gente recorda ali o período pré-diluviano, em que o mundo estava tomado pela violência, né? E fez com que o Senhor tomasse aquela atitude, mas ainda se tivesse achado graça ali na família de Noé, e a gente vive hoje dias tão violentos, tão difíceis, né? Que nos faz lembrar de Sodoma e Gomorra, né? Já acreditando que estamos nos últimos dias, né? Estamos nos últimos dias. E vendo a necessidade dessa transformação. Anani? Para esse terceiro ponto, eu aconselho a professora a fazer uma auto-reflexão com seus alunos, né? Primeiro, a transformação ela vem pessoal. Para você poder transformar, você primeiro tem que ser transformado. Então, que os nossos alunos eles possam fazer uma autoavaliação se realmente a palavra de Deus está transformando a sua própria vida, né? Se já está havendo transformação em sua vida, se já houve transformação em sua vida. E uma coisa que eu falo muito na minha classe, eu já sou conhecida pela o ato da Trindade, eu também, que é para você conseguir ter intimidade com Deus, você tem que praticar a leitura da palavra, a oração e o jejum. Então, se você não praticar essas três coisas, não tiver essas três atitudes, ações na sua vida, de todos os dias meditar na palavra de Deus, de conversar com Deus e de ter essa intimidade com Deus, não tem como você ter uma transformação na sua vida, né? Porque a transformação vem a partir do momento que você vem se santificando através da palavra de Deus. Você busca a santificação através da palavra de Deus e sua vida vai sendo transformada por aquele evangelho, né? E naturalmente esse evangelho vai transformando aqueles que estão ao seu redor. Então, faz uma autoanálise com o seu jovem. A sua vida está sendo transformada? Essa transformação, ela está atingindo a sua família, aqueles que vivem ao seu redor, né? E que quando a sua família é atingida, essa sua família, esses seus amigos, seu círculo, né, de convivência, está atingindo a sociedade, está mudando a sociedade onde você vive. Então, esse é o objetivo da cultura bíblica, da cultura cristã, né? É justamente trazer o reino de Deus para este mundo. É fazer com que as pessoas entendam que o reino de Deus, a cultura cristã, a cultura bíblica, ela é uma cultura boa, é uma cultura agradável. E vai remeter aquele versículo lá de Romanos, que diz que com a renovação da nossa mente, nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, a importância de primeiro nós buscarmos a nossa transformação particular, né? E ver os resultados dessa transformação particular. Porque quando nós somos transformados, naturalmente nós atingimos os nossos familiares e essa transformação vai se estendendo a quem está ao nosso redor. Amém. Não é simplesmente internalizar, né? A transformação de Deus em nós, mas é também colocá-la para fora, é ser uma carta aberta e permitir que a nossa transformação seja lida pela sociedade, dar bom testemunho da transformação que Deus fez por nós. E como o Renan disse, né, de forma bem prática, né, como eu era, né? Eu mentia e hoje eu não minto mais, né? Eu roubava, hoje não roubo mais. Eu
me prostituí, antes, hoje não me prostituo mais. Então, é ver essas mudanças que o Evangelho de Deus transformou em nossa vida e dar testemunho delas para a nossa igreja, para a sociedade, né? E ser sal da terra, ser luz do mundo. Queridos, infelizmente, estamos chegando ao final da nossa lição, ao final do nosso rápido comentário. Eu quero dizer aqui a todos que nos assistiram até agora, eu espero que tenha sido proveitoso para você, profícuo, né, benéfico e edificante, e que você possa levar, né, os comentários e mais aquilo que você estudou na palavra de Deus para a sua aula, seja você professor, seja você aluno, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério, e eu quero aqui abrir para que nossos queridos professores Jansen e Hanani também deem suas considerações finais. Amém. Então, vou terminar com curtas palavras, tá? O Evangelho, a gente aprendeu que o Evangelho, ele é a fonte de mudança significativa em nós e também na cultura. Então, você, professor, vocês, alunos que estão nos assistindo nesse momento, entendam que nós fazemos parte e somos agentes de mudança, porque temos o Evangelho e é ele que a gente tem que propagar. Então, agradeço essa rica oportunidade de estar aqui aprendendo e podendo compartilhar um pouco da nossa visão, porque com certeza isso vai ser útil para mim e para todos nós que estamos estudando essa palavra, né? Amém. Hanani? Glória a Deus. É, a lição abençoada, né? Cheia de ações importantes que nós temos que tomar na nossa vida, para que nós possamos entender qual é a nossa posição diante da sociedade, né? Não nos deixarmos influenciar, né, pela sociedade em que vivemos, mas influenciarmos através da nossa cultura bíblica, né? Então, para fechar aqui minha participação nesta lição, é dizer que você procure passar para o seu aluno a importância que tem do conhecimento da cultura bíblica para a vida dele, né? Para que essa transformação da palavra de Deus na sua vida, ele possa atingir a muitos e que o reino de Deus ele possa crescer cada vez mais, né? Que a cada um que busca essa santificação, que busca a prática da cultura bíblica, né? De viver a cultura da palavra de Deus, seja influenciador, né? Deste meio onde Amém. Amém. Então, é isso. Eu quero dizer que foi um prazer imenso estar com vocês, desejar a paz do Senhor, que tenham uma aula abençoada na sua escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. a paz do Senhor